Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR. Estamos ao vivo, sim. Hoje é feriado, é dia da padroeira Nossa Senhora Aparecida. Um bom feriado a todos. Você que está nos acompanhando em todas as partes do Brasil, sejam muito bem-vindos. Agricultura BR no ar para levar a você aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios. Lembrando que você nos acompanha pelas antenas parabólicas, pela Claro TV e Net TV, nos canais 190 e 690. No Paraguai e no Brasil é com a Nel TV. Também pelo Facebook já estamos ao vivo, você nos acompanha pelo portal sba1.com, é o portal do agronegócio do Brasil, e a partir deste momento estamos com o sinal aberto no Mato Grosso do Sul com a TV Imaculada Conceição, que está linkado no Agricultura BR, levando nosso sinal. Sejam todos bem-vindos. Começo essa edição de Agricultura BR trazendo alguns dos trechos da entrevista que eu realizei com André De Bastiani na última semana. Ele que é o coordenador do Rally da Safra, explicou situações importantes sobre como que vai ser esse rally no ano de 2021, com etapas virtuais e também presenciais. André De Bastiani conversa conosco. Boa tarde, André. Boa tarde, Fabiano Reis. Boa tarde aí a todo o pessoal da Agricultura BR. Satisfação falar com vocês novamente. Nesse ano que, de fato, essa comunicação virtual agora se tornou regra, né? E como você vinha falando, Fabiano, no Rally não foi diferente. A gente tornou virtual ao longo desse ano aí para conseguir continuar com o projeto ativo, colocar o projeto no campo, buscar informação e, ao mesmo tempo, levar essa informação para o produtor. Então, quando veio a pandemia, nós estávamos aí no final da etapa de soja do Rally da Safra, e posso dizer que nesse final, como estava no finalzinho da etapa soja, a pandemia não atrapalhou tanto, a gente acabou substituindo algumas atividades só que nós tínhamos ainda para fazer lá na Bahia, no Maranhão, Piauí, por atividades mais virtuais, mas ainda foi compensado. Mas eu lembro na época que lá em março a gente falava, não, até chegar a safra de milho, esse problema vai estar resolvido e a gente vai para o campo de novo. E na verdade não foi isso que aconteceu, né? Na verdade está chegando a próxima safra de soja e a gente está ainda se deparando com uma série de restrições aí para colocar o pessoal a campo. Mas a gente tem se reinventado. Na etapa de milho, a gente já conseguiu fazer um projeto muito interessante, que foi totalmente virtual. Fizemos reuniões aí com mais de 60 produtores de forma virtual e montamos uma comunicação digital que teve alcance aí de mais de 10 milhões de visualizações. Então mostrou que até o produtor ele está conectado, ele está atento a essas novas tecnologias e vai utilizar. E acho que tudo que a gente está vendo já, Fabiano, para o próximo ano, para essa próxima edição de 2021, não tem como nós tocarmos o projeto da maneira como ele era antigamente. Então nós já preparamos aqui uma série de mudanças para o projeto do ano que vem. De fato, vai ser um projeto que vai ter um misto entre etapas presenciais e etapas virtuais, para a gente aproveitar o melhor do que existe em cada uma delas, né? Então vamos começar o janeiro, fevereiro e março um pouco mais focado no virtual, até para a gente ter mais tempo de ter uma vacina, mais tempo de a gente ter, para que sejam levantadas as restrições aí de aglomeração, e a partir de abril, junho, a gente de fato foca em atividades mais presenciais. Então, para quem está acostumado aí com os eventos presenciais do Rally, lá em janeiro, começando lá para o Rio Verde, que a gente sempre faz o primeiro evento, esse vai ser um evento que a gente vai substituir por um evento virtual. Então, a gente vai começar com virtuais, lá para abril a gente volta para os eventos presenciais, e daí a gente vai ter um misto, né? Tanto os eventos presenciais vão ser virtuais também, a cobertura virtual. Então, a gente segue num modelo misto, mas que a gente consegue aproveitar o que há de melhor em cada um deles. Em relação à questão de chuvas, André, ainda não tivemos uma semeadura dando início mesmo. Essa questão ligada ao atraso para o cultivo da soja chega a prejudicar a oleaginosa ou acaba prejudicando, na verdade, o milho de segunda safra? Pois é, estamos acompanhando o início do plantio. De fato, temos um atraso em função do atraso no início das chuvas, mas há de ressaltar, Fabiano, que esse atraso na chuva, ele acaba não prejudicando ainda a soja. Na verdade, você plantar a soja a partir de metade de outubro, até um calendário melhor
quando a gente considera aí o seu nível de produtividade, né, para atingir seu teto produtivo. O maior problema, ele recai sobre o milho segunda safra, que a nossa janela de plantio ela acaba ficando mais curta. Há uma previsão para agora, a partir do dia 10 aqui, a gente ter chuvas, então a gente começar a regularizar. E uma coisa que a gente vai ver, e eu não tenho dúvida disso daí, Fabiano, é que o avanço do plano vai ser muito rápido. Se a gente olhar hoje para a capacidade de máquinas, capacidade de plantio e o parque de máquinas que o produtor tem, ele é muito diferente do que há 5, 6 anos atrás. Então a capacidade de plantio é muito rápida, eu tenho certeza que uma vez que regulariza a chuva, o produtor vai conseguir plantar toda a soja em pouco tempo. Tá certo, André Debastiani, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Por aqui vamos destacar o mercado internacional da soja. Hoje não temos referências aqui no Brasil. As cotações que você está conferindo são os fechamentos da última sexta-feira. Veja só como é que nós estamos com as cotações. Temos perdas agora, quedas importantes. Tem aqui quase 20 pontos de queda para os negócios com soja no mais curto prazo. Posição de novembro neste momento, vindo a $10,45 por bushel. Esses são os valores para o mais curto prazo, onde temos também a maior liquidez. Posição de janeiro, $10,48 o bushel, também perdendo muito. Posição de março, vindo ali com uma situação também forte, março de queda, né? Março a $10,35, também vindo com essa situação, $10,35 mais 2 por bushel. Temos também aqui a posição de maio, vindo aqui com os negócios em queda, $10,31 mais 4 por bushel. Agora, é que aqui não aparece para o produtor rural, para o nosso telespectador, os números de contratos negociados. É que hoje é um dia que tem até operação de mercado nos Estados Unidos, mas é feriado lá também. Aqui no Brasil é dia de Nossa Senhora Aparecida, dia da padroeira. Já nos Estados Unidos é o Columbus Day. E o Columbus Day tem aquela situação de que é feriado, a maior parte das pessoas não estão trabalhando, final de semana bem prolongado. Entretanto, há mercado de bolsa, né? No eletrônico continua tendo, mas com muito poucos contratos. Então, há uma realização hoje, há uma rentabilização daquilo que se ganhou na última semana, feriado também nos Estados Unidos, mas com operação de bolsa por lá. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto falando sobre o mercado de milho. Continue conosco, eu vou e volto já. Olha, nos próximos dias 21 e 22 de outubro, você tem um grande evento para falar sobre gestão, tecnologia e inovação no agronegócio. É o Encontro de Gestores 2020, vai acontecer inclusive aqui nas instalações do Canal do Boi. Você vai saber um pouco mais agora como que vai acontecer esse encontro, como que é esse evento, com o Rodrigo Patucci, da Terra Desenvolvimento, nosso convidado nessa tarde de quarta-feira. Patucci, obrigado pela participação. Prazer tê-lo aqui conosco de novo. Boa tarde, seja bem-vindo. Prazer é meu, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Sempre bom estar aqui com vocês. Legal, Patucci. Patucci, olha só, é um evento que é um encontro de gestores. O que vai ser abordado especificamente durante esses 2 dias que vão ter pessoas aqui, que vão estar discutindo, fisicamente e virtualmente? Exato. Esse encontro ele já está com a sua 9ª edição. A gente começou isso fazendo dentro da nossa casa para os nossos clientes e a coisa tomou forma. Esse ano, por conta da pandemia, a gente teve a oportunidade de pensar em algo diferente e conseguimos fazer essa parceria aqui com o Canal do Boi. É um evento que visa levar informação no que tange a gestão agropecuária, né, a informação no que tange a técnica e mercado, da mesma forma, não só hoje para os gestores, mas também agora com a possibilidade do canal para todos os colaboradores das fazendas, né? Então, a gente vai ter essa possibilidade de levar essa informação para os colaboradores, para as pessoas que fazem o agro aí cada dia melhor. Esse é o grande intuito, né? Basicamente, nós vamos ter as palestras aqui ao vivo,
Então nós estamos com vários profissionais aí de renome nacional, Antônio Scharker, o Paulo Proman, Luciano Pires, o Márcio, bom, uma equipe bacana aí, que vai estar falando não só para os gestores, mas agora direcionado também para a turma do campo, né? Então a gente vai acompanhar pela televisão, pela internet, nos nossos canais e assim por diante. Isso é bem interessante porque envolve, né, todo o grupo de trabalho nas propriedades rurais, nas fazendas. Tem uma temática específica para essa 9ª edição, Patucci? Tem, a gente está brincando que é do palco ao campo, né? Então, o que nós queremos hoje, com essa oportunidade, é fazer com que esse desenvolvimento que a gente sempre provocou ali nos staffs chegue até os colaboradores. Esse é o nosso grande enfoque, né? Sempre o nosso propósito é levar ali as técnicas, as possibilidades do gestor e da equipe equilibrar fatores produtivos, fatores financeiros e fatores humanos para que leve a propriedade a ter o melhor resultado possível. Então esse sempre vai ser o nosso foco, né? Trabalhar esses 3 pilares, né? Para que a gente encontre o equilíbrio necessário para a conquista do resultado. O que a gente quer é fazer com que as pessoas saiam melhor daquele momento e consigam efetivamente potencializar o resultado financeiro das suas propriedades. É o nosso objetivo. Tem alguns teóricos de administração chamam de gestão holística, né, que tem um envolvimento generalizado de equipes com as suas coordenações, com seus processos de gestão. É uma forma de envolver todo trabalhador, todo colaborador dentro do processo e fazer com que ele entenda a importância dele dentro desse desenvolvimento? Perfeitamente. Não, a gente sabe que, por melhor que seja a nossa gestão, né, o nosso equilíbrio das coisas, o resultado só aparece quando a gente realmente produz mais barato, busca margem e tal. E isso a gente só consegue com uma equipe que esteja enganjada, qualificada e que entenda exatamente o efeito do seu trabalho naquele resultado. Essas equipes muitas vezes não estão entendendo exatamente, talvez, os planejamentos que são desenvolvidos no arco superior. Eu acho que tudo é uma questão de desenvolvimento. Como a gente tem uma pecuária hoje que ela exige uma velocidade maior no que tange a produção, a nossa margem muitas vezes tem diminuído, né, por conta de vários aspectos. A gente precisa de algumas ferramentas que no passado não eram tão importantes, como planejamento, monitoramento, controle, essas coisas todas. E a equipe acaba tendo que entender isso, porque não adianta só o gestor entender e o uso dessas ferramentas. A gente precisa que a equipe entenda exatamente como isso funciona. Isso é uma necessidade do momento, do negócio. O negócio foi mudando, foi tendo uma velocidade maior, o risco maior, né, em busca de resultados melhores, e é isso a gente teve que começar a usar. E por isso a equipe vai ter que se adaptar e tem se adaptado no uso dessas ferramentas. Então não basta só saber de pasto, cerca, água, gado. Isso é muito importante e sempre vai ser importante. A gente precisa saber um pouco mais de outras ferramentas de gestão, como planejamento, controle, saber quanto custa a minha roupa produzida, qual é a minha margem sobre a venda. Quer dizer, eu preciso evoluir nesses indicadores para conquistar esse equilíbrio e o resultado. Patucci, em relação aos indicadores, você que trabalha com isso diariamente, há 9 anos vem realizando esse encontro, esses indicadores hoje que existem dentro da propriedade, eles são mais amplos? Quer dizer, hoje tem maior possibilidade de se ter uma métrica, de se ter um controle sobre as ações dentro da fazenda? Sim. Por vários motivos também, todo o cenário das fazendas ele vem evoluindo. Nós temos fazendas que têm tecnologia, usam mais tecnologia, nós temos áreas até menores, equipe mais qualificada e tudo mais. Os indicadores são os mesmos de sempre, só que hoje a gente dá uma atenção maior. Os principais indicadores que a gente tem na pecuária que levam para um resultado são margem sobre lotação, ganho médio, que tem a ver com produção de arrobas, desembolso cabeça-mês e valor de venda, que tem a ver com margem. Então, todos os indicadores principais da pecuária estão ligados a volume de produção e a margem que eu conquisto. Né? Daí para frente é desdobrado uma série de indicadores menores que nos ajudam na operação do dia a dia. Esse é o conceito que as empresas de sucesso têm, né? E levam até a sua equipe naturalmente para que o trabalho seja desenvolvido. As grandes metas estão ali. Muito bom, Patucci. Patucci, produtor rural, gestor,
aquele que trabalha na coordenação e as equipes que querem saber mais, tem que fazer uma inscrição, como é que elas fazem para participar desse evento no dia 21 e 22? Ótimo. Primeiro que o evento é gratuito, então isso é pelo canal do Boi, a gente conta com a audiência de todos, no dia 21 e 22, às 14 e às 18, se não me engano, em cada dia desse. Mas mais informações pelo nosso site, terradesenvolvimento.com.br, ou mesmo pelo nosso telefone, 67 3026 3442, aqui de Campo Grande, né? A nossa equipe também está espalhada no Brasil todo. Nós temos base em vários lugares e temos aí um pouco mais de 40 colaboradores que podem passar qualquer tipo de informação também. Tá certo, Patucci. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. A gente vai falar bastante a respeito desse assunto até o dia 21 de outubro. Inclusive, a gente vai estar antecedendo o início do evento. Então, você vai acompanhar muita coisa aqui no Agricultura BR. Rodrigo Patucci, obrigado pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Nos vemos no dia 21 e 22. E agora você confere como é que foram os resultados da segunda safra de milho no Mato Grosso do Sul. O estado bateu mais um recorde de produção. Veja os números que foram divulgados pelo SIGA-MS através da AproSoja. 10.600.000 toneladas foi a produção do estado de Mato Grosso do Sul, enquanto a área totalizou 1.800.000 hectares, de acordo com os dados divulgados pelo SIGA-MS, que você confere aqui no Agricultura BR. Você vai conhecer agora uma prática de desenvolvimento de lideranças no setor agro que utiliza técnicas de hipismo. Você vai conhecer através de uma entrevista realizada por Sara Kirchhoff. Flávia Ramos está comigo, CEO da For Leaders, e vai falar sobre esse trabalho tão bacana realizado aqui no estado de São Paulo. Flávia, eu começo te perguntando como que funciona esse trabalho hoje, de que forma que ele é feito e quais os benefícios que ele faz para quem decide, né, quem opta por ir lá a esse encontro com vocês. Seja bem-vindo ao canal do Boi. Tá, muito obrigada pelo convite. Também agradeço a audiência, né, que está aqui com a gente. Bom, o trabalho começou quando eu descobri a grande lição que os cavalos dão para o ser humano sobre liderança. Uhum. Então, a minha formação é administração de empresas, fiz MBA, fiz carreira corporativa, mas a minha primeira profissão foi professora de equitação. Eu fui amazona, eu sou amazona, né? E a minha primeira profissão foi dar aulas de equitação. E fui profissional de hipismo clássico por 6 anos. Então, a minha modalidade é aquela modalidade dos saltos. Uhum. Então, quando eu ingressei para o mundo corporativo, a minha referência era o hipismo, né? Toda a minha verdade, toda a minha sabedoria vinha do aprendizado com os cavalos. E o trabalho da For Leaders, o método, consiste em inserir o cavalo no processo de desenvolvimento da liderança. Então, o cavalo ele entra como facilitador. Uhum. Não é o tempo todo que o cavalo entra, porque nem precisa, porque o cavalo ele espelha tão rapidamente que a gente precisa ver que ele entra cirurgicamente no processo, tá? Então, aí muita gente pergunta, nossa, mas o que tem a ver montar com liderança, né? Como é essa história? Então, é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, a gente só consegue convencer um cavalo a pular um obstáculo, uma sucessão de obstáculos, se ele quiser, né? A média de peso de um cavalo é 500, 550 quilos, às vezes num cavalo de hipismo clássico chega a 600 quilos, então ele é muito forte. E ele só vai fazer o que ele quiser, né? O que ele tiver prazer em fazer. Então, muitas pessoas têm a visão de que é na chibata, no chicote, na espora. Não, no hipismo clássico isso não funciona, tá? E acho que a maioria das modalidades equestres, isso já é uma verdade, né? A gente prioriza o bem-estar animal.
né? O cavalo tem que estar bem, com a autoestima elevada, tem que estar muito saudável para fazer essas coisas extraordinárias com a gente nas costas. E esse é o mesmo exercício, é o mesmo paralelo que a gente traça, Sara, com a gestão. Eu não consigo mobilizar uma equipe de pessoas se ela não tiver com a autoestima elevada, se ela não se sentir pertencendo, respeitada e até cuidada, né? Então, para eu ter um time de alta performance, esse time tem que ter uma conexão profunda com o seu líder, com o seu chefe, né, com quem os guia, e uma relação, acima de tudo, de confiança e de parceria, né? Então, o hipismo, quando eu ingressei para o mundo corporativo, eu já tinha tudo isso dentro de mim. Então, quando eu comecei a trabalhar em grandes companhias, a primeira empresa que eu trabalhei foi da minha família, então foi uma lição enorme trabalhar numa empresa familiar, sendo eu da família, porque é uma complexidade grande de papéis. Depois eu saí, depois de 9 anos, e fui fazer carreira em outras empresas. E fiz carreiras em multinacionais, com aquela complexidade de todas as grandes empresas, né? Então, foram mercados muito diferentes, mas a premissa é a mesma de liderança, né? Então, se a gente falar, por exemplo, na vida do campo, liderar uma fazenda, ou mesmo liderar um lar, né? Você precisa ter respeito e você precisa garantir que todos estejam se sentindo pertencendo, respeitados e com a autoestima elevada, justamente para dar o seu melhor, né? Com certeza. É uma entrega mesmo de ambas as partes. Então, todo o trabalho da For Leaders é um grande exercício, Sara, de abstração sobre o universo dos cavalos, o universo dos humanos e o universo das hípicas e aras, onde a gente exige performance desse animal, e o mercado de trabalho, né? Seja ele grande empresa, microempresa, pequena empresa ou um grupo de pessoas trabalhando coletivamente. Então, é esse paralelo. O que mobiliza um cavalo a superar obstáculos, a dar o seu melhor? Né? O que mobiliza esse cavalo? E o que mobiliza um ser humano a dar o seu melhor no trabalho, a superar desempenhos, né? E dar a sua máxima da performance? É a mesma coisa, Sara. A gente precisa das mesmas coisas, né? E aí a gente também tem uma lição muito bacana, que é da manada dos cavalos, é da natureza do cavalo em si, né? Então, o cavalo, ele habita o planeta Terra há bem mais tempo que os humanos, ele já está aqui há 60 milhões de anos, então ele tem mais sabedoria do que está acontecendo aqui do que nós humanos. Nós temos muito potencial, mas a gente ainda está... a gente é muito júnior em termos de evolução se a gente comparar com o cavalo, né? E o cavalo, ele é presa e ele é herbívoro. Então, você imagina o desafio de um animal que é presa e herbívoro sobreviver no mundo como hoje. O cavalo teve a sagacidade de se atrelar ao homem, né? Ele é uma carne que é consumida em alguns países, mas é mais raro, né? Mas ele é mais utilizado como parceiro no trabalho, na lida e no esporte. Ele tem uma alimento. presença muito grande no campo, né, Flávia? Especialmente no meio Sim. da atividade pecuária, né? Muitos e muitos pecuaristas têm cavalos nas suas propriedades e existe realmente uma relação muito forte, né, do homem do campo com o cavalo. Exatamente. E às vezes o homem do campo, ele consegue respeitar mais um cavalo do que uma pessoa. Ele não consegue fazer esse paralelo, né? Ele sabe, o homem do campo, o que faz um cavalo fazer o que ele quer. Ele sabe que se ele abusar de um cavalo, ele vai ter um cavalo problemático, agressivo. O homem do campo sabe disso. Ele sabe que o cavalo é parceiro dele na lida do gado, na lida da fazenda, e também é parceiro dele no momento de relaxamento, né? O cavalo, para o homem do campo, ele entra em vários papéis e é um parceiro. E, no entanto, muitas vezes o homem do campo não consegue olhar que as lições que aquele cavalo está dando para ele são lições de relacionamento em geral. Desde relacionamento com o seu time, com o seu peão, com a sua equipe administrativa, com os seus filhos, com a sua família, né? Muita gente fala, eu lido melhor com cavalo do que com gente, né? Talvez, se a pessoa fizer o exercício de tentar olhar para as pessoas com a mesma docilidade e respeito que a gente olha para um cavalo, as relações vão ser mais harmonizadas. E eu acho que esse respeito do cavalo, o cavalo tem essa sagacidade de mostrar, eu sou forte, eu posso te colocar no chão a qualquer momento, mas eu tô aqui contigo, né? E alguns cavalos se sacrificam efetivamente para agradar o humano, para fazer parte da manada humana, né? Então, o que a gente mostra é um pouco essa realidade. Então, o cavalo, ele sai da manada dele para prestar um serviço para o humano, né? E as pessoas saem, deixam suas famílias para prestar um serviço para outros humanos,
né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a jornada de trabalho da vida das pessoas em geral, a gente tem a maior parte da nossa vida ativa prestando serviço para alguém, a serviço de alguém. E como é que a gente está tratando essas pessoas que estão a nosso serviço? Né? E como é que a gente está se relacionando? Então, por isso que existe muita resposta positiva nessa lição dos cavalos. E trazendo a lição do esporte equestre, tem uma infinidade de lições. Por exemplo, o esporte equestre, homens e mulheres, machos e fêmeas competem por igual. O hipismo clássico, principalmente. Eu não tenho modalidade feminina e masculina no salto. A gente está todo mundo competindo por igual. A outra coisa também que é muito bacana dos cavalos é a diversidade. Então, quanto mais a gente mistura as raças, mais forte fica aquele cavalo de salto. Então, hoje a gente não consegue catalogar quantas raças existem no mundo de cavalo. Tem infinitas e nascem infinitas raças todos os dias. Então, a força está na mistura, na diversidade. E isso é uma realidade da manada. Quando você estuda o movimento das manadas, as manadas se perpetuam porque elas fazem a diversidade. Tem um troca-troca, um entra e sai de cavalos, que é gerenciado pela fêmea alfa, tá? Então, a líder da manada é uma fêmea alfa, né? Então, só sobre fêmea alfa, Sara, tem uma lição, porque a fêmea alfa é um fenômeno de liderança das manadas, né? Então, quando a gente olha a manada dos cavalos, existe um respeito e um foco muito grande no coletivo, diferente de outras espécies animais, né? Então, por exemplo, um garanhão, ele não mata filhote. Ele aceita uma fêmea que vem com um filhote de outro garanhão para dentro da manada. Ele não agride, o cavalo não tem essa natureza. Um garanhão, por exemplo, o garanhão alfa, o papel dele é proteger a manada e procriar naquela manada. E se manter ali na liderança enquanto ele tiver força para isso, né? Então, quando a gente olha toda a parte de sucessão, da liderança da manada, dos cavalos, ela é de uma sabedoria que se os homens olhassem e falassem, isso é sucessão, por exemplo, de uma empresa, de uma fazenda. Né? Como é que se dá a sucessão dentro de uma manada? É o exemplo perfeito para a gente aplicar isso numa empresa, por exemplo. Né? Porque o foco dos líderes das manadas dos cavalos é sempre o bem comum. Não é o seu status, o seu poder. Porque todo alfa de uma manada, tanto a fêmea como o macho, sabe que ele vai ter a sua finitude em algum momento. E ele vai ser confrontado para sair desse lugar, né? Tipo, não estou forte o suficiente para ser o líder agora, né? Passou meu tempo, envelheci. Então, ele sai do posto, permanece sendo mais um animal da manada, mas sai do posto de liderança e ainda é muito respeitado por aquele que assume, né? Então, existe essa sabedoria muito rica. A manada, só a manada, Sara, dá um workshop inteiro, né? Então, quando a gente faz os paralelos, os exercícios de liderança, quando a gente traz o cavalo e o cavaleiro, fica muito mais fácil da gente entender todas as técnicas de liderança que a gente vê em grandes livros e best-sellers. Fica mais fácil de digerir isso, de compreender. Quando a gente pega, por exemplo, um case de sucessão, estudando o sucedido e o sucessor, quando a gente só põe pessoas, a gente complica na complexidade psíquica humana. E quando a gente mostra o case de como isso acontece na manada dos cavalos, a gente fala, nossa, é tão natural, né? É tão cíclico, não é tão da vida. Não precisa ser difícil, né? Exato. E é respeitoso, né? Não é descartando, né? É reverenciando, agradecendo e mantendo ali. E tem uma sabedoria muito grande do ciclo, né, na manada. Por exemplo, um cavalo, quando vê que está velho e não vai conseguir mais seguir aquela manada, ele para de seguir. Ele se coloca, não sigo mais, fico por aqui. Meu tempo acabou. Realmente. E ele sabe que ele vai morrer, né? Porque um cavalo sozinho, ele não sobrevive. Assim como nós humanos somos seres gregários. A gente precisa do outro para sobreviver. A gente precisa do coletivo para sobreviver. E então, quando a gente se isola ou isola alguém, quando a gente se isola, a gente está fazendo uma violência conosco, e quando a gente isola alguém, a gente está fazendo uma violência com alguém, né? Então, e os cavalos têm essa sabedoria muito grande. Flávia, e aí tem uma série de eu vou te interromper, né, porque a gente pode trazer. Eu vou te interromper porque o nosso tempo, infelizmente, ele é curto, mas é muito bacana te ouvir falando sobre isso, muito legais as analogias também, né? Realmente, quanta coisa que dá para tirar disso. Só para a gente encerrar, quanto tempo que dura o trabalho? E quem quiser participar, como é que funciona, onde te procura, só para a gente encerrar a entrevista.
Tá. Bom, o trabalho vai variar, tá? Eles são 3 etapas, tem uma etapa de diagnóstico, uma de sensibilização, uma de transformação. Então, a gente tem um workshop, que é a parte de sensibilização, que dura um dia inteiro, né? Mas a gente tem um processo, um caminhar justamente para fazer esse desenvolvimento da liderança. Então, a gente tem produtos individuais e coletivos. Então, os individuais a gente pode comparar um pouco como um trabalho de coaching e mentoring, né? E onde que as pessoas semelhante, se mas não é encontram? igual. Então, dura em torno de 12 sessões, de prática mais ou menos 1h30 cada uma. E onde o cavalo que as entra pessoas nessas podem te sessões. encontrar? Em São Paulo, capital, eu faço esse trabalho. Uhum. Esse trabalho de personal é concentrado em São Paulo. O workshop é em qualquer lugar que tenha cavalos, e aí a gente faz uma seleção de que cavalos são esses e como é que eles são tratados, né? Então, eu já fiz fora de São Paulo. A Ford tem uma rede de parceiros em hípicas e aras que a gente aciona e faz o trabalho nesses lugares, né? Então, o workshop ele pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, onde haja cavalos dentro dessas condições de bons tratos, né? Perfeito, Flávia. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer falar com você. Obrigada a você. Obrigada, Sara. obrigada. Foi um prazer. Da mesma forma. Essa foi então Flávia Ramos, que faz esse trabalho tão bacana. A gente coloca o site aqui na tela para você saber se tiver interesse. E com isso a gente encerra por aqui. É com vocês. O tempo seco e as altas temperaturas que foram registradas nos cafezais em Minas Gerais, São Paulo, em áreas de atuação de cooperados da Cochupé, devem trazer resultados negativos para a próxima safra, que já é de bienalidade negativa. Quem fala sobre o assunto com Sara Kirchhofer é Éder Ribeiro, ele que comenta a respeito da questão climática e fala como que a cooperativa está prevendo essas situações. É isso mesmo, o Éder já está aqui comigo, ele que fala de Minas Gerais e vai falar então sobre os impactos desse clima seco que a gente tem vivido no Brasil inteiro, praticamente nos últimos dias, nos cafezais brasileiros. Seu Éder, seja muito bem-vindo ao canal do Boi. E como é que então os cafezais estão sendo afetados nesse momento no Brasil em função desse clima seco, dessa falta de chuva e desse calor tão elevado? Seja bem-vindo mais uma vez. Olha, a situação ela tá piorando a cada dia. Essa longa seca que se iniciou no início de abril e que se acentuou agora em setembro, em final de agosto, início de setembro, em função das altas temperaturas, tem causado um impacto muito negativo nas lavouras cafeeiras. E a gente pode falar que, embora as lavouras não estejam sentindo da mesma forma essa seca, algumas lavouras localizadas em regiões mais baixas estão sentindo muito mais, outras localizadas em regiões mais altas, em solos mais profundos, elas estão sentindo um pouco menos, mas de um modo geral as lavouras estão sentindo muito e estão perdendo bastante folha. Seu Éder, como é que está a expectativa em relação ao tempo aí para os próximos dias e as próximas semanas? É possível reverter esse quadro? Nós já tivemos 2 floradas, uma no início de setembro, outra no início de outubro. Os 2 florescimentos ocorreram em condições muito ruins, né? Alta temperatura, déficit hídrico acentuado, e essa condição ela já está causando problema na florada que ocorreu ali no início de outubro. Nós esperamos que as chuvas voltem, e tem chuva marcada para o último decêndio de outubro, mas é um longo período ainda e nós temos que guardar um pouco mais para verificar qual vai ser o comportamento dessas condições sobre essa florada de grande intensidade que aconteceu agora no início de outubro. Então o jeito agora é aguardar mesmo, é isso? Isso, nós temos que aguardar um pouco mais, mas nós já sabemos que as lavouras que estão bastante desfolhadas, elas já vão ter um impacto muito significativo, e para essas lavouras nós podemos falar com segurança que já existe algum impacto na produção da safra de 2021. E já é possível ter uma ideia do tamanho desse impacto até agora? Não, ainda é muito cedo para a gente avaliar o tamanho do impacto, mesmo porque a gente tem que conhecer as lavouras que encontram-se em diferentes situações. Mas, normalmente, 2021 já seria um ano de bienalidade baixa. Uhum. O que nós temos certeza é que vai ser um ano de bienalidade baixa, mas com viés de baixa. Nós temos, assim, nós podemos dizer que
dificilmente nós podemos ter um ano de bienalidade baixa com alguma surpresa no final. Pode ter surpresa, mas é uma surpresa negativa. Entendi, seu Éder. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pela sua disponibilidade, viu? Eu estou à disposição sempre que for necessário. Muito obrigada. Esse foi então Éder Ribeiro, ele que é da Cochupé, falando com a gente de Minas Gerais, e é com vocês. A entrevista é importante porque é a maior cooperativa do mundo de café e isso pesa e traz ali um termômetro sobre como é que estão as áreas de café no Brasil. Essa edição da Agricultura BR fica por aqui, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Na sequência, você tem mais um grande evento, você tem mais um grande leilão pelo Canal do Boi, então fique conosco e realize bons negócios. A todos uma ótima tarde, bons negócios e até amanhã.